Galera, hoje a gente está aqui com o Aristides, que é baterista. Tem um canal no YouTube, youtube.com/Aristides TG Cavalcante. Isso. Esse vídeo vai passar nos dois canais, né? Então a gente está aqui com o Rafael, que é o Sound Cara. Ele tem um canal no YouTube também, bem fácil de achar. E para a gente ir direto ao ponto, para os assuntos aqui, a gente tem muita coisa legal para conversar. A gente não vai ficar se apresentando aqui. Você vai lá, você pesquisa, eu tenho certeza que você vai ver muita coisa legal sobre a formação do Rafael, o que ele já fez, o que ele tem feito, e também alguma coisa sobre a minha carreira, tá bom? Mas hoje a gente vem falar sobre alguma coisa em comum aqui. A gente tem uma pessoa do som e tem um músico para a gente falar sobre, especificamente sobre a bateria e de forma mais geral sobre equalização, sobre interação de grupo, sobre como harmonizar isso aí, ser músico e ser operador de som ou engenheiro de som, né? E a gente vinha conversando já e a gente viu alguns assuntos que a gente achou legal a gente fazer junto no vídeo aqui e que seria interessante para convivência de todo mundo ver, aprender com as experiências ou até ver a opinião da gente. Uma coisa que a gente tinha comentado é a questão da rotina, às vezes, do músico ou do operador de som que tem sempre a mesma situação, né? Que está sempre com o mesmo equipamento, com a mesma banda, com a mesma estrutura, e o quanto, às vezes, isso um pouco que inverniza a pessoa, né? Que quando chega alguma situação diferente, o cara, às vezes, não está acostumado, não sabe muito bem como lidar com isso, né? Uhum, isso, a gente acostuma com o ambiente, com o equipamento que já tem, às vezes com o estilo de música, né? Falando do lado do músico, por exemplo, você diz, olha, esse é o meu som, eu toco assim, onde quer que eu vá, a sua responsabilidade aí de transformar, de fazer a sua parte para que eu sou igual em todo lugar. E não é bem assim. Eu acredito também que tem na parte do engenheiro de som, né? Com certeza. Inclusive, por exemplo, às vezes o cara está acostumado a fazer som em um ambiente pequeno, ou numa igreja, talvez com auditório fechado, que se ele der muito retorno, às vezes dá microfonia, se não tiver muito bem alinhado o som e tudo. E às vezes o cara se acostuma tanto que eu realmente já cheguei a ver um músico pedir um retorno no fone e o cara dizer que não podia aumentar mais. Então, assim, às vezes você se acostuma tanto com aquela mentalidade, o cara se acostuma, pô, toda vez que a galera pede retorno, eu digo que não pode, que já tá no limite, que não dá mais. E aí o cara pega músicas com fone, cara, isso é ridículo, assim. Não vai afetar a vida de ninguém, não vai dar microfonia, mas o cara tá acostumado a dizer não. Então, isso... E outra coisa que é o lado de um cara que também tá ao contrário, né? Que tá sempre numa situação diferente, que toda vida tem ou uma banda diferente, ou tá sempre num local diferente, com equipamento diferente, e às vezes isso gera um pouco de uma má vontade. Às vezes eu já notei que a galera não quer talvez dar um a mais que ele poderia dar, cara, isso aqui não vai ficar legal mesmo, e o cara desiste antes de tentar, e não sei se isso no lado da música acontece ou é realmente uma coisa mais... Eu acho que acontece dos dois lados, né? Da parte de quem está operando o som e da parte do músico. Às vezes a gente meio que desiste porque acha que nunca vai encontrar as condições ideais e realmente o ideal é sempre, a gente está sempre buscando, ele nunca aparece, nunca materializa, né? Então é um equilíbrio entre você entender aquilo que você não pode mudar e ao mesmo tempo conseguir se adaptar e buscar tirar o melhor daquilo que você não está acostumado, né? Então, basicamente, se você está vivo, você tem que se adaptar, né? É ter esse discernimento. O que dá para mudar, a gente busca o melhor. O que não dá para mudar, a gente tenta se adaptar àquilo. E a Aristides, uma coisa assim que a gente não tinha nem conversado, mas que eu pensei aqui, né? Que às vezes a galera entender um pouco melhor o que está fazendo, que às vezes a pessoa parece que aprende só na prática e não tem um embasamento do porquê que aquilo é daquele jeito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O cara faz som no ambiente, ele só sabe naquele ambiente. Se você modificar alguma coisa, às vezes a pessoa não... Pô, eu sei fazer som aqui. Ou então eu sei tocar assim. Mas se você trocar a situação, você parece que tira a pessoa do jogo já. Uhum. Então, assim, você pega um voluntário mesmo numa igreja, que tá sempre fazendo som naquela igreja. Uhum. Você chegar no cara num buffet e soltar ele lá, pedir para ele montar o som, às vezes o cara não sabe por onde começar, porque está acostumado sempre àquele mesmo cenário, tá sempre tudo montadinho quando chega, ou então quando monta sempre é do mesmo jeito, o cara sabe só, eu ligo aqui, mas quando depois você começa a entender o porquê das coisas, né, começa a ajudar
em outros cenários, em situações diferentes, Isso. e saber lidar melhor. Isso. Então, é importante que a gente entenda não somente da nossa parte, daquilo que, no meu caso, que tem a ver com instrumentos ou com tocar, mas que a gente entenda também aquilo que diz respeito à engenharia de som, à operação de som. Na medida que eu entendo o lado da outra pessoa, eu posso já me preparar na escolha do meu equipamento, né? Escolher o tipo de pele certo, no caso, como baterista, ou a caixa de som, amplificador certo, para poder ajudar a outra pessoa, entender o ambiente e já trazer o equipamento apropriado para aquele ambiente, escolher as baquetas corretas, afinar da forma correta, para projetar mais, projetar menos. Dessa forma eu estou ajudando a outra pessoa e, na verdade, eu estou me ajudando, porque na medida que eu facilito o trabalho do operador de som, a probabilidade da banda soar bem, da música soar bem, aumenta. E isso vale para o outro lado também, né? Que eu acho que uma pessoa que trabalha com som, que é produtor, engenheiro, alguma coisa que não... eu acho, assim, aqui realmente eu vou opinião pessoal, mas eu acho essencial o cara ser músico. Ele tem que tocar alguma coisa, nem que... Ajuda muito. Nem que ele muito, toque muito. triângulo e qualquer coisa que seja, mas o cara ter um ouvido mais voltado para música, ele ter estado no palco sabendo o que o músico tá passando ali ajuda. E isso aí você falou, cara, ia evitar tanta briga. A gente já fez um vídeo aqui uma vez só sobre relacionamento, músico versus operador de som. Uhum. E assim, quando um músico já tá acostumado a trabalhar com som, às vezes ele sabe o que o cara tá passando, ou o contrário também, o operador, pô, cara, eu sei que tá complicado aqui, mas eu já estive lá, eu sei como é ruim estar ali naquela situação, então isso ajuda até no relacionamento dos dois, né? Sim, sim. E eu diria até mais, no caso eu vou falar um pouco mais do ponto de vista do músico, que essa é a minha experiência predominante, né? Mas, por exemplo, a questão da mixagem, certo? A mixagem, você fala mixagem, normalmente a pessoa pensa, bom, isso é coisa do operador de som, né? Do engenheiro de som ou de gravação. Na verdade, no caso da bateria, tem um conceito que se chama dinâmica interna. O que é isso? É eu mesmo controlar o volume de cada peça da bateria. Então, se por alguma razão eu estou tocando um bumbo que precisa projetar um pouco mais, eu penso que primeiramente a minha obrigação de conseguir tocar aquele bumbo com mais volume, mantendo a caixa, o hi-hat, os tons e os pratos no volume que estava. Então, essa questão da dinâmica interna é como se o músico já fizesse uma mixagem, entende? E tem estilos, não somente ambientes que pedem que você, digamos, toque mais suave na caixa ou mais intenso, ou nos pratos, mas tem estilos que são caracterizados justamente por esse controle da dinâmica interna. Você tem, por exemplo, no jazz, você tem uma ênfase no prato de condução. Já no funk, no rock, você vai ter vindo do grave para cima. Então, mais o bumbo, caixa. Né? Então, é assim que a gente percebe quando um músico de um estilo está tentando tocar o outro. Normalmente, essa questão da dinâmica interna. De ter é como se tivesse a mixagem desregulada. Se a gente faz isso, a gente coloca um encargo, a gente coloca uma dificuldade para a pessoa do som. E o cara vai ter que consertar e ele não tem essa obrigação de entender o que é que caracteriza cada estilo musical. Então pensar nisso também. E aí também tem um detalhe, que é, pro lado já do som, quanto menos coisa você precisar corrigir, é melhor para todo mundo. Assim, realmente, porque mesmo que você saiba o que você está fazendo, você faça direitinho e tudo, a correção significa já que teve um problema ali, né? Então, assim, qualquer estúdio, você vai fazer uma gravação e tudo, o que é o principal? É a captação. O que é a ideia é sempre deixar o máximo possível direito da primeira vez. Então, isso funciona com vocal. A galera que não tem uma dinâmica boa com o microfone, ou na bateria. Às vezes eu vejo na bateria o cara tocando e, assim, o cara sem microfone tá aqui do meu lado tocando bateria, eu fico querendo mixar a bateria do cara, porque eu escuto e às vezes, aquele exemplo, a gente já fez um vídeo aqui uma vez sobre a técnica Glenn Jones, que na verdade foi até o Aristides que tinha falado da técnica. Eu não mencionei ele porque minha memória é pior do que qualquer outra coisa na face da Terra. Mas que seria o quê? Você coloca o microfone no bumbo e 2 no over. E isso é perfeito, mas eu já peguei outros bateristas que não dá certo de fazer isso, porque o cara toca muito forte em prato e bate fraco, e toca fraco na caixa, e que você sente falta. Então, realmente, vem aquela necessidade de microfonar tudo, de colocar tudo para você compensar o que o cara tá faltando. Isso aí realmente é uma coisa... O músico, quando ele tem essa noção da dinâmica, parece que você... Cara, eu não acredito, isso aqui já veio bom. Então, você se preocupa com a mixagem, assim, em relação ao resto da banda, ou a equalização e tudo, mas é uma coisa que
parece que já vem bonito o som. É uma coisa que não precisa ser tão trabalhada para ficar bonito, entendeu? Pronto, isso aí me lembra duas coisas importantes. Primeiro, a questão da equalização que você mencionou. É importante, quando a gente falar mais uma vez como baterista, você quer ouvir um bumbo com bastante grave, né? Com muita presença e os tons bem cheios e os pratos com bastante agudo, mas a gente precisa levar em conta que se o nosso bumbo tiver com todas aquelas frequências, tiver um bumbo bem cheio, isso vai acabar obstruindo o baixo. Então o que é que acontece? Muitas vezes é preciso tirar algumas frequências, talvez mais do grave, e repartir essa frequência com o baixo, porque quando o bumbo e o baixo tocarem, aí já é uma questão de performance, tocarem juntos, a parte do baixo e a parte do bumbo estiverem bem casadas ou estiverem interagindo bem, vai ter uma complementação também na parte da equalização. Então, às vezes você ouve o som da bateria e não está tão cheio, tão preenchendo tanto assim, mas ele está cabendo bem na imagem maior da mixagem com o resto da banda. E o importante, mais uma vez, o importante é a banda soar bem, é a música soar bem. Isso é o que deve ser o objetivo final de todo mundo, né? E a outra coisa, a questão de soar bem. Você falou que quanto menos tem que corrigir e produzir artificialmente, melhor. É importante que a gente tenha os nossos instrumentos bem afinados, que a gente tenha os nossos instrumentos, a manutenção feita, que você tenha o melhor instrumento possível. E não esperar, o contrário disso seria você esperar. Você ter um instrumento ruim e você esperar que a pessoa lá da mesa de som produza o som. Não, o meu bumbo é ruim, mas faça um som aí de bumbo. Então isso não é muito justo. A gente está jogando para a pessoa do som uma responsabilidade que ele ou ela não tem. Né? Quem tem que ter um bom som, produzir um bom som com boa técnica, somos nós. Se nós fizermos isso, aí o trabalho da pessoa do som é simplesmente reproduzir ou amplificar aquilo ali. E essa questão do bumbo, você falou até das frequências e tudo, isso é uma coisa interessante, que isso é até uma videoaula que eu quero postar um dia sobre mixagem, pensando na banda, porque o pessoal faz muita questão de equalização, às vezes o cara equaliza, isso não só com a bateria, qualquer instrumento, o cara equaliza e fica lindo aquele som daquele instrumento, mas quando entra a banda toda não fica, porque engancha um grave de um violão às vezes com um teclado e tem uma frequência que está sobrando, porque tem todos os instrumentos com aquela mesma frequência alta. Então assim, é muito comum de ver isso aí também, do lado do operador, da equalização da coisa como indivíduo. E isso assim, é uma coisa que é muito prejudicial. Porque ninguém vai ouvir só o bumbo na hora Sim, na hora que tem uma banda tocando, você não está ouvindo só o bumbo, só a caixa, você está ouvindo todo. Então o cara tem que equalizar pensando nisso, né? Sim. E até dentro da própria bateria, porque a bateria é uma pequena orquestra de percussão. Para dar um exemplo, algumas semanas atrás eu gravei um DVD com a minha banda de Blues and Quando, e a gente gravou uma sessão ao vivo, só que dentro do estúdio. E um equipamento que eu escolhi usar uma certa caixa e um certo hi-hat ou chimbal, e o meu amigo Luiz Ossano, que é um engenheiro de gravação, ele disse: Aristides, talvez a gente tenha que mudar a caixa, porque não está funcionando bem, talvez a gente tenha que mudar o hi-hat também, escolher alguma outra coisa. E aí, num certo momento em que eu simplesmente tirei o abafamento da caixa, ele me pediu: tira o abafamento da caixa, vamos ver como é que fica. Na hora que eu tirei o abafamento da caixa, ele disse: cara, a caixa está ótima, e ainda te digo mais, não precisa mudar o hi-hat, porque o que acontecia era que, como a caixa estava faltando algumas frequências, ele tinha que artificialmente modificar a caixa, e o vazamento do hi-hat, do som do hi-hat na caixa, estava fazendo com que o hi-hat não soasse bem. Então estava meio que brigando. Na hora que eu tirei o abafamento da caixa, olha só, o hi-hat foi liberado. Né? E também falando do hi-hat, eu levei o meu hi-hat, era um hi-hat antigo, da década de 50, 70, e eu nunca tinha gravado com ele. E eu gravei, e aí depois o som ficou ótimo, é claro, Luiz Ossano, tremendo profissional. Eu fui lá perguntar: e aí, Luiz Ossano, o que é que foi? O que é que você fez? Aí ele me disse: olha, eu tirei aqui na frequência 5K, tirei 1950 também, e tirei um pouquinho 500. Aí o que é que aconteceu? Olha só, um engenheiro de gravação me ensinou sobre o meu instrumento. Agora, quando eu chegar em outro lugar com aquele par de hi-hat, eu posso já dar uma dica, né? Dar uma sugestão para a pessoa que esteja fazendo som ao vivo ou que esteja fazendo uma gravação. Olha, a última vez que eu gravei com esse hi-hat, ele tirou aqui, aqui e aqui. Experimenta aí. Essa questão de aprender um pouco do ponto, assim, a partir do outro,
isso tem uma aplicação legal, porque o que é que eu já notei também, por exemplo, já aconteceu comigo, tem um amigo meu que tem um violão Taylor, e que tem uma frequência, que é uma frequênciazinha médio grave, que sempre roda. Então, a partir do momento que eu chego, que eu falo, cara, a frequência é tal, ele já fica sabendo qual é a frequência. Se ele vai tocar em outro canto, ele já sabe, cara, esse violão aqui tem um problemazinho, essa frequência aqui é meio... ela fica sobrando. E tem o outro lado da coisa também, que é até o próprio produtor ou o operador de aprender com o próprio músico. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo teu aqui. Que a gente, uma vez, você veio tocar e eu tava com dificuldade, falta de microfone, falta de pedestal, e você me deu o toque me deu a dica da técnica de microfonação do Glyn Jones, que foi uma coisa que eu passei a usar frequentemente. Sim. Então é uma coisa que às vezes uma pessoa, você escuta uma opinião, a pessoa às vezes é um pouco cabeça fechada. Eu acho que quando você começa a abrir um pouco a mente para ouvir os outros e aceitar e testar talvez e ver a veracidade da opinião deles, né? Eu acho que você tem muito a aprender se você manter a mente aberta para ouvir os conselhos dos outros. Sim, é verdade. Inclusive, nessa interação que a gente aprende bastante aqui, a gente haverá alguns vídeos, né, onde eu gravei alguma coisa e o Rafael vai estar mostrando o que é que se pode fazer em termos de equalização individual das peças, né? E nós optamos, de uma certa forma, eu optei por trazer um instrumento simples, que está, digamos, é um instrumento num nível que está acessível para um músico no Brasil, mesmo que seja um músico amador. Nós não usamos peles novas, né? Não tiramos da caixa e colocamos, usamos peles que eu já tinha usado há algum tempo, né? Que normalmente, numa gravação, a gente trabalha com pele nova, como se fosse um encordoamento novo, mas nós escolhemos fazer assim para que você possa ver como trabalhar com peles que já têm algum certo uso. Então, se você é operador de som, se você vai fazer ao vivo, se você vai gravar, muitas vezes você vai encontrar uma bateria que não tem pele nova, né? Ou se você é baterista e vai gravar, muitas vezes você não tem condições de colocar um jogo de peles novo. Então esse é um dos aspectos interessantes do vídeo que a gente fez, um vídeo... E até os microfones, todo o equipamento, né? Exatamente, ninguém usou nada top de linha, como se diz, usamos microfones simples, microfones nacionais, né? Você que acompanha o canal do Rafael, você já deve ter visto a mesa, ele já fez a mesa que nós utilizamos aqui, ele já fez uma análise, eu recomendo que você veja lá. Em relação a conhecer mais, você que é operador de som e você que é baterista, ou você que é músico, que toca um outro instrumento que não é a bateria, eu recomendo também que você dê uma checada no meu canal. Vou vender aqui o meu peixe um pouquinho, com certeza, tá certo? Para que você possa entender melhor o lado do baterista e você possa conversar já tendo uma terminologia em comum. Vai ficar mais fácil, o teu relacionamento com o baterista vai ficar melhor, quer você seja operador de som, quer você seja um músico que toque, um músico instrumentista que toque outro instrumento, mas dá uma checada lá no meu canal e em outros canais interessantes que tem informação não somente sobre o teu instrumento, ou sobre mesa de som, sobre como operar, como gravar. Dá uma olhada em volta, né, para que você possa entender melhor tem uma empatia, né, você entender melhor o lado da outra pessoa. Com certeza, e vale a pena, galera. Eu sou inscrito no canal do Aristix e assim eu digo porque é bom você, mesmo você como engenheiro mesmo, você aprender mais sobre cada instrumento, sobre detalhes no prato da bateria ou sobre a pele da caixa, tudo que você aprende em relação a instrumentos vai ser útil um dia. Você como produtor, como uma pessoa que trabalha com música, vai ser útil. E eu queria deixar também, vender meu peixe agora para a galera do canal do Aristides, que também acho que é importante você que é músico, ver toda a questão de som, aprender sobre equalização, ver questão de acústica, às vezes, sobre tratamento acústico de ambiente, tudo isso. Às vezes você tem uma noção, você vai num canto, tem um estúdio que não tem uma pessoa que saiba, você pode até dar uma dica. Certamente. A gente também trata assuntos de gravações, então fica atento aí. Exatamente. Maravilha, eu quero agradecer o convite, que eu estou meio que apesar de que vai estar no meu canal também, mas eu estou meio de convidado aqui, do Rafael, né? E espero que a gente possa ter outras conversas, né? Outras interações. Com certeza. Muito obrigado por estar aqui e muito obrigado por me ter aqui também. Meu privilégio. Galera, curtiu o vídeo, se inscreve no canal, dá joinha, até semana que vem. Até mais.